Olá, amados, graça e paz. Aqui é a Catiane Lins, do Ministério Vida, e é uma alegria estarmos mais uma manhã juntos compartilhando a Palavra de Deus. Hoje eu quero compartilhar um devocional com você sobre o tema Não se ofenda com Jesus. Eu quero ler com você Marcos, capítulo 6, dos versículos 1 ao 6. Está escrito assim: Jesus saiu dali e foi para a sua cidade, acompanhado dos seus discípulos. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos dos que o ouviam ficavam admirados. De onde lhe vêm estas coisas? Perguntavam eles. Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E estes milagres que ele faz? Não é este o carpinteiro, filho de Maria e irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Não estão aqui conosco as suas irmãs? E ficavam escandalizados por causa dele. Jesus lhes disse: só em sua própria terra, entre seus parentes e em sua própria casa, é que um profeta não tem honra. E não pôde fazer ali nenhum milagre, exceto impor as mãos sobre alguns doentes e curá-los, e ficou admirado com a incredulidade deles. Amados, eu poderia falar aqui sobre ficar escandalizado com outra pessoa, sobre a incredulidade em relação ao outro, mas não é nesse sentido que eu quero trazer a meditação para vocês, o devocional para vocês, mas no sentido de realmente nos escandalizarmos com Jesus. E essa palavra escandalizados, no grego escandalizo, significa ficar ofendido. E é interessante isso, porque Jesus chega na sua própria cidade, entra na sinagoga, começa a ensinar, e muitas pessoas conheciam a Jesus, o viram crescer, sabiam de onde ele era e começam a olhar para ele e dizer assim: mas quem que é esse? Como assim? Esse não é o Jesus que eu conheço. Que autoridade que é essa que ele tem? Que sabedoria que é essa e esses milagres que ele está fazendo? Como assim? E a palavra fala que eles ficaram o quê? Escandalizados por causa dele, ou seja, ficaram ofendidos com Jesus. No sentido de quem ele pensa que é. Eu conheço ele. Quem ele pensa que é para falar com essa sabedoria, para realizar milagres? E aí a Bíblia relata que Jesus não pôde fazer nenhum milagre ali, exceto impor as mãos sobre alguns doentes e curá-los. E Jesus ficou admirado com a incredulidade daqueles homens. Amados, muitas vezes nós conhecemos Jesus de uma maneira que nos foi apresentada e nós colocamos ele numa caixinha. E se ele não fizer exatamente como nós esperamos, nós ficamos como essas pessoas, escandalizados, ofendidos com Jesus. Por quê? Porque ele está agindo de uma maneira contrária àquela que nós achamos que ele tem que agir. Amados, que nós não nos escandalizemos com Jesus. Que nós não nos sintamos ofendidos com Jesus. Amados, muitas vezes nós nos ofendemos com o Evangelho, com a graça de Deus, com a suficiência de Cristo Jesus. Por quê? Porque nós aprendemos um Evangelho que depende dos nossos próprios esforços, da nossa própria capacidade para alcançar salvação, redenção, justificação. E aí nos é apresentado o genuíno Evangelho de Cristo Jesus, que não depende de nós, depende de Cristo. E aí nós precisamos nos render à plenitude, à completude de Cristo Jesus e ficamos ofendidos com isso. Por quê? Porque queremos continuar dependendo de nós mesmos. Amados, que nós não sejamos assim. Que em nome de Jesus hoje nós possamos render o nosso coração ao Senhor. Que se o Senhor se apresentar a você por meio da palavra dele,
enquanto você estuda as Escrituras, se o Senhor se apresentar de uma maneira diferente daquela que você aprendeu, escute o Senhor, escute a sua palavra. Quantas vezes as pessoas estudam a palavra de uma maneira tão cauterizada e elas não conseguem compreender o verdadeiro evangelho de Cristo, porque o verdadeiro evangelho escandaliza, ofende elas, porque elas estão acostumadas a viverem de uma maneira meritocrática, de uma maneira orgulhosa, confiando em si mesmas. E aí quando elas leem a carta aos Efésios, a carta aos Gálatas, elas ficam ofendidas. Quando elas leem Romanos, elas ficam ofendidas. Quando elas ouvem a palavra graça de Deus, elas ficam ofendidas por causa dessa palavra. Porque o Evangelho, Jesus Cristo, não se apresentou do jeito que elas esperavam. Ah, amados, que nós não sejamos assim. Olha o que está escrito aqui. Jesus não pôde realizar nenhum milagre por causa da incredulidade deles. Eles não creram que Jesus Cristo era suficiente, que Jesus Cristo é o Messias, que Jesus Cristo era tudo o que eles precisavam. Enquanto em tantas outras cidades, Jesus realizou tantos e tantos milagres, ali, na sua cidade, porque as pessoas já tinham uma imagem feita de Jesus nas suas mentes, ele não conseguiu realizar milagres, porque aquelas pessoas eram incrédulas, porque elas já tinham desenhado como Jesus era. E quando ele se apresentou de uma maneira diferente da que elas estavam acostumadas, elas se sentiram ofendidas. Que nós não sejamos assim em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, nessa manhã eu quero te pedir, Senhor, para que o Senhor nos ajude a te ver como genuinamente o Senhor é. Que nós possamos olhar para o Evangelho e vê-lo como realmente ele é. Que nós possamos compreender a graça, o poder de Deus, a suficiência de Cristo Jesus. Nos ajuda, Pai. Nós não queremos nos ofender com o seu amor, com a sua graça, com a sua dádiva. Pelo contrário, nós queremos receber e crer na plenitude do Evangelho da graça de Deus. Evangelho que é poderoso para salvar todo aquele que crê. Nos ajuda e nos ensina a vivermos por meio da fé na suficiência de Cristo Jesus. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amados, que a graça e a paz de Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.